40 países. É exatamente esse o número de nações que colocaram o leão no brasão de armas. 40 países escolheram um único animal como símbolo de poder, nobreza e força. O leão olha para você de bandeiras, de moedas, da entrada de bancos e palácios. A ele foi confiada a missão de guardar o que uma nação tem de mais precioso: sua honra e seu nome. Só tem um problema. Será que alguém realmente sabia o que estava escolhendo? Porque quando você olha para como o leão vive de verdade, a imagem que aparece é completamente diferente. Não é a do brasão. Não é a do filme da Disney. O leão de verdade é construído de tal forma que metade do que a gente sabe sobre ele está simplesmente errado. E a outra metade é verdade, mas não do jeito que a gente imagina. Hoje eu quero desmontar esse animal de verdade. Não o símbolo, não o ícone, mas um bicho vivo, com biologia concreta, hábitos concretos e números concretos. Vamos descobrir quem manda de fato no bando e por que não é quem aparece nos brasões. Vamos entender como o leão caça e por que sua arma principal não é a velocidade nem a força, mas a paciência e a escuridão. Vamos falar sobre o que acontece com os filhotes quando o poder muda de mãos dentro do bando. E vamos olhar para números que é difícil encarar de frente. Lá pelo meio do vídeo, eu vou te dizer qual animal mata mais leões do que todos os outros predadores juntos. Aposto que você vai errar. E no final, a gente volta para esses 40 países e pergunta: quem foi que eles escolheram como símbolo? Começa pelo trono, por quem ele pertence de verdade. O leão é o único felino verdadeiramente social do planeta. Todos os outros, do gato doméstico até o tigre, vivem sozinhos. O leão vive em grupo. Esse grupo se chama matilha e é organizado de um jeito completamente diferente do que nos ensinaram. O núcleo permanente da matilha são as fêmeas. Mães, filhas, irmãs, tias. Elas são unidas por laços de sangue e vivem juntas a vida toda. A maioria das leoas fica na mesma matilha onde nasceu. É a terra delas, são os caminhos delas, é a memória delas sobre cada ravina e cada ponto de água do território. Elas sabem onde fica o último poço que seca na estação seca. Elas sabem onde as zebras cruzam o rio todo ano, sempre no mesmo lugar. Esse conhecimento se acumula durante anos e é passado para a próxima geração. Os machos na matilha são de fora. Geralmente são de 1 a 4. Não têm parentesco com as fêmeas, não cresceram perto delas. Chegaram de longe, ficam alguns anos e vão embora. Mais precisamente, são expulsos. Vem outra coalizão, mais jovem e mais forte, e os machos anteriores acabam mortos ou vagando sem terra e sem bando. Sem trono. Sem dinastia. Sem eu mando porque mandei ontem. Pensa no que isso significa para a imagem do rei. A gente viu o tempo todo o macho no alto da rocha, dono absoluto, que governa e passa o poder para o filho. Na realidade, o trono pertence às mulheres da família. O macho é uma espécie de segurança contratada em regime temporário. Ele guarda o território, ele gera filhotes. Mas não é o chefe da família para o resto da vida, nem dono por direito de nascimento. Dentro das próprias coalizões, também não existe igualdade. Em um grupo de 3 ou 4 machos, geralmente tem um que domina e se reproduz mais que os outros. Então, até onde a gente via um único rei, na prática funciona uma equipe com hierarquia interna. A matilha, aliás, não anda junta em bloco compacto, como nas fotos bonitas de safari. O grupo se divide constantemente em grupos menores e volta a se reunir. Hoje você vê 5 juntos, amanhã esses mesmos 5 estão espalhados por quilômetros. A comunicação entre eles é o rugido, é a forma deles de dizer: estou aqui, estou vivo, essa terra é minha. As matilhas também não têm tamanho fixo. De poucos indivíduos até 30. As câmeras adoram filmar grupos grandes e vistosos, e a gente concluiu que é assim que todos vivem. Mas ao lado disso existem os nômades.
Leões que vagam sozinhos ou em dupla, sem terra própria. O nômade de hoje pode se fixar amanhã e construir um território. O dono da matilha de ontem pode voltar a vagar. Na reserva Serengeti, uma coalizão jovem conquista território entre 3 anos e meio e 7 anos de idade. Na reserva Kruger, os machos que saem de casa se afastam mais de 25 quilômetros do ponto de origem. Os leões asiáticos, os que sobreviveram até hoje em apenas uma floresta na Índia, têm um jeito de viver completamente diferente. Lá, os machos ficam sozinhos ou em grupos de 2 ou 3. As fêmeas vivem em seu próprio grupo. Eles se encontram só para acasalar. Sem uma família unida sob o comando de um único senhor. O território dos leões também não é tudo igual. Os melhores pedaços são perto de rios, onde tem água, presa e abrigo ao mesmo tempo. Por esses territórios existe disputa séria, e quem os controla são as matilhas maiores e mais fortes. Quem ficou com a terra mais pobre vive mais difícil e arrisca mais. O poder na savana não se mede com coroa. Se mede com um trecho de rio. O famoso filme da Disney, com o qual cresceram várias gerações, não tem quase nada a ver com a biologia real do leão. A matilha não é governada por um único macho herdeiro. O núcleo são as fêmeas. Os machos chegam e vão embora. Não existe transmissão de poder de pai para filho na natureza. Mas esse sistema tem um lado sombrio. Muito mais sombrio do que qualquer filme se atreveria a mostrar. Voltamos a ele depois. Agora, a caça. Porque é aqui que a diferença entre a imagem e a realidade é maior. O leão é considerado o predador mais forte da savana. O mais rápido. O mais perigoso. Tudo ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto que precisa ser desmontado. Começando pelo corpo. A musculatura esquelética do leão representa quase 59% da massa corporal. É o índice mais alto entre todos os mamíferos. O leão é literalmente um músculo ambulante. Os machos no sul da África pesam de 186 a 225 quilos. As fêmeas são mais leves em média, de 118 a 143. O leão é o segundo maior felino do mundo. Maior do que ele só o tigre. O crânio do leão é tão parecido com o do tigre que para distinguir os dois com segurança, você precisa olhar para a estrutura da mandíbula. A mordida de uma leoa nos caninos desenvolve quase 1.600 newtons. Em medida prática, isso é cerca de 162 quilos de pressão. Como se alguém colocasse um adulto inteiro em cima de um único dente seu. Até aqui, tudo bate com a imagem do predador invencível. Agora vêm os detalhes que derrubam essa imagem. Nos músculos do leão, existe uma proporção muito alta de fibras rápidas. Elas entregam uma arrancada explosiva, quase não entregam resistência. E o coração do leão é pequeno. Na fêmea, equivale a cerca de 0,5% da massa corporal. No macho, ainda menos, cerca de 45 centésimos por cento. Para comparar, na hiena, vizinha da savana que todo mundo trata quase como catadora de sobras, o coração chega a quase 1% da massa corporal. 2 vezes maior em proporção. Isso não é um detalhe menor. É daí que tudo mais se origina. O leão não consegue correr por muito tempo. Seu motor é pequeno demais para o seu corpo. Por isso ele nunca persegue a presa em uma corrida longa, como lobos em uma caçada de resistência. O leão é velocista. Sua faixa de trabalho é de 48 a 59 km por hora. Em um estudo de 2018, foi registrado um pico de 74 km por hora. Mas é exatamente isso, um pico, uma explosão de alguns segundos. A aceleração no ataque é de cerca de 9,5 metros por segundo ao quadrado. Para comparar, a gazela de Thompson acelera mais rápido e chega a quase 97 km por hora. O guepardo é muito mais veloz do que o leão. O status de rei faz a gente atribuir a ele superioridade em todos os quesitos ao mesmo tempo. A realidade é mais modesta.
O leão é um especialista em um único golpe potente e curto. Se a presa não deixar o leão se aproximar a 20 ou 30 metros, as chances dele são quase nulas. Por isso, a principal arma do leão não é a velocidade. É a paciência e a escuridão. O sucesso das caçadas é muito maior nas noites escuras, sem lua. O leão precisa de vegetação densa e distância mínima até a vítima. Ele rasteja devagar até a presa, rasteja de novo, espera minutos até que ela vire a cabeça ou dê um passo na direção certa. E então a arrancada. O leão mata com uma mordida de estrangulamento na garganta ou no focinho. Consegue segurar a garganta por até 13 minutos, até a presa parar de se mover. A base da alimentação são ungulados grandes e médios, gnus, zebras, búfalos, oryx, girafas, javalis. Presas muito pequenas, como dique-diques e lebres, o leão geralmente ignora. Pouco retorno para muito gasto de energia. Elefantes adultos, rinocerontes e hipopótamos, ele também evita, perigosos demais. A caça em grupo é feita principalmente pelas leoas. Cada uma ocupa uma posição preferida, uma na lateral, outra no centro. Trabalham juntas, mas sem um plano rígido, mais como uma equipe com papéis aprendidos que se adapta na hora. Agora sobre os machos. O senso comum diz que os machos não caçam, só tomam a comida das fêmeas. Isso é mito. Os machos caçam com sucesso pelo menos igual sozinhos, usando emboscadas no mato. São especialmente bons com presas grandes e perigosas, búfalo, girafa, aquelas com as quais 2 ou 3 leoas teriam dificuldade. Drones infravermelhos, que os primeiros observadores não tinham, mostraram que os machos caçam ativamente à noite. Simplesmente ninguém os via. Uma leoa adulta precisa em média de cerca de 5 quilos de carne por dia, um macho de cerca de 7. De uma vez, o leão consegue comer até 30 quilos. Depois de uma refeição assim, pode ficar vários dias sem comer. Daí vem as 20 horas de sono por dia. Não é preguiça. É cálculo frio de um predador que não gasta energia sem precisar. Em deslocamento, a média é de cerca de 2 horas por dia. Em alimentação, cerca de 50 minutos. O resto é descanso. O leão também recolhe carniça e sabe se orientar por urubus circulando como sinal de um animal morto por perto. Os jovens começam a tentar se aproximar de presas por volta dos 3 meses, mas aprendem a caçar de fato só perto dos 2 anos. Ninguém ensina. Aprendem observando, imitando, errando. Agora, a pergunta que prometi no começo. Quem mata mais leões do que todos os outros predadores juntos? A maioria vai dizer búfalo, crocodilo, talvez elefante. A resposta certa é a hiena. A dieta do leão e da hiena malhada se sobrepõe em cerca de 58,5%. Caçam os mesmos animais no mesmo território. Isso os torna concorrentes diretos. E essa competição é dura, sem regras e sem um vencedor que ganha sempre. A gente carrega na cabeça uma imagem bem definida. O leão é o caçador nobre. A hiena é a catadora covarde que fica com o que sobrou do jantar dos outros. Essa imagem está quase completamente errada. Na cratera de Ngorongoro, na Tanzânia, a situação é de cabeça para baixo. Lá, são as hienas as principais caçadoras. Elas caçam em grupo, de forma coordenada, em longas distâncias. E os leões vivem em grande parte roubando as carcaças delas. O caçador nobre, aqui, é a hiena. O cleptopatasita é o leão. Na reserva Chobe, no Botsuana, as hienas tomam a comida de 63% das refeições dos leões. 63%. Na reserva Etosha, na Namíbia, o outro extremo. Lá, os leões são responsáveis por até 71% de todas as mortes de hienas. Os dois lados matam. Os dois lados roubam. Depende de qual grupo é maior, quem está saciado,
quem está com fome e quem chegou primeiro. O leão domina sem discussão sobre o guepardo, o leopardo e o licão. Rouba comida, mata filhotes dos concorrentes quando tem oportunidade. Mas com a hiena, é uma guerra de forças aproximadamente iguais. E as hienas vencem essa guerra mais vezes do que se costuma admitir. Agora, os filhotes. E o que acontece quando o poder muda de mãos na matilha? A gestação da leoa dura cerca de 110 dias. Em um abrigo escondido, no meio de arbustos densos ou entre pedras, nascem de 1 a 4 filhotes. Cegos. Desamparados. Com peso de 1,2 a 2,1 quilos. Com 1 ou 2 dias, já tentam engatinhar. Começam a andar por volta de 3 semanas. Os olhos abrem por volta do 7º dia. E a partir daí começa o trabalho duro da mãe. Várias vezes por mês, ela carrega os filhotes para um novo abrigo. Um de cada vez, segurando pelo cangote. Isso é necessário para evitar que o cheiro acumulado atraia predadores. Ela carrega o filhote pela savana, num mundo cheio de quem ficaria feliz em comer aquele pacotinho. Hienas, leopardos, chacais, até outros leões. E assim, de novo e de novo. O melhor que ela tem, ela carrega na própria boca. Os filhotes se juntam ao resto da matilha com 6 a 8 semanas. E aí começa algo bonito. As leoas de uma matilha frequentemente têm filhotes quase ao mesmo tempo e os amamentam juntas. Um filhote com fome pode mamar de qualquer fêmea que esteja amamentando, não só da mãe. É uma creche coletiva a leite. Se uma fêmea morre, os filhotes dela são cuidados pelas outras. Um sistema onde a morte de uma mãe não significa a morte da cria. O desmame acontece por volta de 6 a 7 meses. As primeiras tentativas de se aproximar de presas por volta dos 3 meses. A caça independente, perto dos 2 anos. Os machos atingem a maturidade por volta dos 3 anos, e com 4 a 5 anos, já são capazes de chegar em outra matilha e expulsar os donos de lá. É aqui que começa a parte sombria que mencionei. Quando uma nova coalizão toma uma matilha, ela frequentemente mata todos os filhotes de outros. Soa monstruoso, mas tem uma aritmética fria por trás. Enquanto a fêmea tem filhotes vivos, ela não entra no cio e não está pronta para ter novos filhotes. Matando os filhotes alheios, os novos machos reiniciam o ciclo nas fêmeas e garantem a chance de deixar sua própria descendência. Novos filhotes aparecem mais rápido. Os genes dos novos machos vão para a próxima geração. As leoas não cedem sem lutar. Elas afastam os filhotes, os escondem, brigam com os invasores. Mas contra uma coalizão nova de machos grandes, famintos de poder, as chances de uma mãe são poucas. As fêmeas, no entanto, não rejeitam os novos machos. Sem filhotes, entram no cio e acasalam com quem agora controla a matilha. A natureza aqui não é cruel nem bondosa. Ela simplesmente calcula a quem caberá a próxima geração. A duração média de uma geração no leão é de cerca de 7 anos. Qualquer golpe numa população repercute não em anos, mas em décadas. A nova coalizão não preserva a descendência da antiga. Ela começa a sua própria. E o ciclo fecha de novo. Antes de olharmos para os números que colocam tudo em perspectiva, tem mais algumas coisas sobre o leão que seria uma pena não contar. O leão foi para o céu. A constelação do leão foi identificada pelos sumérios há cerca de 4.000 anos. É o 5º signo do zodíaco. Esse animal nos olha das estrelas há mais tempo do que existem a maioria dos países, línguas e religiões de hoje. Em cativeiro, o leão foi cruzado com outros grandes felinos. Do cruzamento de leão com tigresa nasce o ligre, que geralmente é maior do que os 2 pais. Existe também o cruzamento de leão com leoparda, chamado leoponte. Na natureza, esses encontros são impossíveis. Os territórios de leões e tigres hoje não se sobrepõem em lugar nenhum. Leões vivem na África e no oeste da Índia, tigres na Ásia. Na ponta da cauda do leão
existe um tufo escuro. Dentro dele, às vezes, se esconde um pequeno espigão duro de cerca de 5 milímetros de comprimento. Para que serve, a ciência ainda não sabe. Os filhotes recém-nascidos são cobertos de manchas escuras, quase como leopardos. Com o crescimento, as manchas desaparecem. Às vezes, um padrão fraco permanece nas patas e na barriga, como lembrança de ancestrais distantes. O leão branco é frequentemente chamado de albino. Isso está errado. O leão branco é portador de leucismo, um gene duplo raro. Um albino verdadeiro não tem pigmento nem na pele, nem nos olhos. O leão branco tem olhos e pele com pigmentação normal. Só a pelagem é muito clara. Quando o leão encontra a marcação de outro, ele fica parado com a boca entreaberta e o focinho franzido. É o Flehmen, uma expressão especial que ajuda a processar o cheiro por meio de um órgão especial no palato. Os machos marcam os limites do território, borrifando urina e arranhando o chão. Dentro da matilha, esfregar as cabeças e se lamber mutuamente é a forma deles de manter o vínculo. Uma espécie de abraço. O rugido de um leão adulto se ouve a até 8 quilômetros de distância. De perto, a intensidade chega a cerca de 114 decibéis. É o nível de um show de rock na frente do palco. O segredo do rugido do leão não está na força dos pulmões, mas na engenharia do aparelho vocal. As pregas vocais do leão e do tigre têm formato quadrado, com gordura assentada fundo no ligamento. Isso permite rugir muito alto com pouca pressão de ar. A natureza instalou um amplificador na garganta do leão. Rugir exatamente assim só 4 felinos conseguem: leão, tigre, leopardo e onça. Um estudo de 2025 decompôs um único rugido em 4 estágios, do gemido ao rugido pleno. E no norte do Botsuana, raramente se encontram leoas com juba. Isso é associado a níveis mais altos de testosterona. A juba do macho, aliás, não é uma armadura para o pescoço, como nos ensinaram. Quando leões brigam, miram na cara, nas costas, na garupa. Não no pescoço. Os dados se encaixam melhor em outra função. A juba é uma placa de sinalização. Um sinal de força e saúde que o macho mostra tanto para as fêmeas quanto para os rivais. Machos com juba mais escura tendem a ter maior sucesso reprodutivo e permanecem mais tempo na matilha. Mas pagam um preço por isso. A juba escura aquece mais o animal no sol. Agora os números. Aqueles difíceis de encarar. Na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o leão figura como espécie vulnerável desde 1996. Só desde o início dos anos 90, as populações africanas caíram cerca de 43%. Quase a metade. E em 2025, a primeira avaliação verde da mesma União classificou o leão como uma espécie em grande medida esgotada. Hoje, em toda a África, vivem cerca de 23 mil leões adultos e em crescimento. Na Índia, no único canto que sobreviveu, a floresta de Gir, cerca de 670. Os leões ocupam apenas 6 a 10% do seu território histórico, e esses pedaços estão fragmentados e isolados uns dos outros. A população da África Ocidental está em situação crítica. Restam cerca de 400 animais, e menos de 250 deles são capazes de se reproduzir. O leão asiático é oficialmente considerado em vias de extinção e consta no apêndice 1 da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres. Existem 2 equívocos que impedem de ver isso com clareza. O primeiro, a ideia de que a África ainda fervilha de leões, já que no safari tem muitos. Essas imagens enganam. O leão ocupa uma fração minúscula de sua terra original, e a abundância nas fotos turísticas simplesmente mascara o colapso real. O segundo, ainda mais traiçoeiro. A ideia de que os leões não correm perigo porque existem muitos em zoológicos.
Leões em cativeiro não substituem os selvagens e, por si só, não reconstituem matilhas naturais. Zoológico não é a apólice de seguro para uma espécie. O leão é o topo da pirâmide alimentar e, ao mesmo tempo, seu alicerce. Controla o número de ungulados, pressiona os concorrentes, remodela o comportamento de tudo que vive ao redor. Retire esse alicerce e toda a estrutura desmorona. A perda do leão não é a perda de uma imagem bonita para o turista. É o rompimento de uma longa cadeia da qual depende toda a savana. Essa corrente arrebenta em silêncio. O leão não desaparece em um dia diante das câmeras. Ele simplesmente some de um pedaço de terra, depois de outro, depois de mais um. As matilhas se fragmentam, perdem contato umas com as outras. E um dia, no rio que antes era conhecido, o rugido que se ouvia a 8 quilômetros não soa mais. O leão também muda de comportamento sob nossa pressão. Ele é mais ativo de dia do que a maioria dos felinos. Mas onde é perseguido pelo ser humano, se recolhe à noite. Se esconde do único inimigo que não consegue enfrentar: de nós. Um dia, esse animal viveu não só na África. Na Grécia, os leões eram comuns na época de Heródoto, por volta de 500 anos antes de Cristo. Viviam nos Balcãs, na Ucrânia, na Hungria. No Cáucaso, sobreviveram até o século X. O último leão selvagem no Irã foi visto em 1942. Um grego antigo podia encontrar um leão sem sair do próprio país. O leão era vizinho da Europa, e nós o empurramos para fora, e aos poucos o apagamos da memória. Depois o desenhamos nos brasões e decidimos que sabíamos quem era. Voltemos aos 40 países. Eles escolheram o leão como símbolo de poder. Mas qual leão? O dono solitário no alto, que governa e passa a coroa ao herdeiro? Esse não existe. O macho na matilha é uma força contratada em caráter temporário. O trono pertence às fêmeas. O poder se conquista pela força e da mesma forma se perde. O predador invencível, mais rápido e mais forte que todos? Esse também não existe. O leão é um especialista em um único golpe. Não é o mais veloz nem o mais resistente. É o mais paciente. Sabe esperar na escuridão e dar uma única arrancada no momento certo. O animal nobre, que nunca toca no fraco e sempre caça com lealdade? Errado também. O leão mata filhotes alheios quando toma uma matilha, rouba a comida das hienas e perde a própria em troca. Reage às ameaças como manda a sobrevivência, não a moral. 40 países escolheram como símbolo um animal que nunca viram de fato. Inventaram, desenharam no brasão e decidiram que era verdade. E o leão de verdade, durante todo esse tempo, viveu segundo outras regras, mais antigas, mais honestas. Ele não é rei no sentido que a gente atribui a essa palavra. É um animal que se sustenta no cálculo preciso, na capacidade de escolher o momento exato e não gastar força à toa. Nos laços dentro da matilha, onde cada um conhece seu lugar. Nas fêmeas, que sustentam toda essa estrutura enquanto os machos se revezam. Quando você olha para o leão assim, sem coroa e sem manto, ele se torna muito mais interessante do que a imagem inventada para ele. Não é monarca. Não é catador de sobras. Não é máquina de matar. É um animal vivo, vulnerável e sofisticado, que faz algo para o qual ainda não encontramos equivalente humano: viver com exatidão pelas leis que não foi ele quem escreveu. Durante séculos, a gente olhou para o leão e não viu ele. Viu as próprias ideias sobre poder, sobre força, sobre como deve ser um verdadeiro governante. A gente vestiu um gato selvagem com um manto humano e acreditou que combinava. E o leão de verdade, aquele em que as fêmeas detêm o poder real, aquele que fica horas deitado na escuridão esperando por uma única arrancada, aquele de que restam menos de 23.000 em todo o continente, esse leão é muito mais complexo e muito mais fascinante do que qualquer brasão. E enquanto na savana,
Ao entardecer, ainda se ouve o rugido que chega a 8 quilômetros de distância, ainda temos a chance de ver esse animal de fato. Não a imagem que colamos nele, mas ele mesmo. Se depois de tudo isso o leão ficou um pouco diferente para você, deixa o like. Assim essa história chega para mais gente. Se inscreve no canal se quer esses tipos de análise sem filtro. E no comentário me conta. Você sabia que na cratera de Ngorongoro, as hienas caçam sozinhas e os leões tomam o que é delas? Quero saber de verdade se esse detalhe te pegou de surpresa. Até a próxima!